Muito bem, agora vamos falar sobre a demanda. Demanda também é um dos conceitos mais basilares da economia, da teoria econômica como um todo, né? Combinado com a oferta, ela que vai nos fornecer a resposta para praticamente todos os modelos econômicos, esteja falando de inflação, de desemprego, de produção, crescimento econômico, tudo vai ter a ver, no final das contas, com oferta e demanda. Beleza? E agora a gente vai aqui de demanda, então começar conceituando esse termo, tá? Primeiro, eu quero que você saiba o que demanda é, tá? Demanda é a quantidade de determinado bem, tá? E bem nós já vimos que é tudo aquilo que tem utilidade, né? Ou seja, que serve para saciar as necessidades humanas que os consumidores desejam adquirir a determinado nível de preço. A gente pode até ir um pouco mais além, colocar aqui em determinado período. Tá? Embora o mais comum seja parar ali no preço mesmo, tá? A definição mais comum é parar ali no preço, enquanto a gente tem essa mais completa aqui, que fala que é em determinado período. Tá bom? Isso aqui tem uma tonelada aqui de significado do ponto de vista econômico, tá? A gente vai desenvolver bastante isso aqui, mas o principal é que nós temos as duas variáveis mais importantes quando se fala em demanda. Uma delas é a quantidade demandada, e outra delas é o preço. A gente vai relacionar muito essas duas variáveis para descobrir o que acontece em uma quando outra altera. Ou seja, mudou o preço, subiu o preço, o que acontece com a quantidade demandada, tá? Essa é uma pergunta mais elementar que a gente vai ser capaz de responder aqui estudando a demanda, tá bom? Outra coisa, é em determinado nível de preço, tá bom? Isso é muito importante, porque não adianta se a demanda é algo completamente descolado com o nível real de preços. Por exemplo, eu sou demanda para uma Lamborghini, né, para uma Ferrari, mas só se custar ali um preço de um carro quase popular. Caso contrário, não. E como não vai chegar esse preço, eu não sou demanda para aquela Lamborghini, tá bom? É sobre determinado nível de preço, quando aquilo fica razoável. O preço está baixo, vou demandar bastante. O preço está alto, vou demandar um pouco menos, tá? Isso é o que é demanda. Perceba, é o desejo, né, a vontade, ou até a necessidade, não é muito importante essa semântica aqui nesse momento, mas de adquirir. Isso nos leva a algo que a demanda não é. Olha aqui o que a demanda não é. Ela não é a concretização de uma transação comercial, de uma compra, né, com uma venda do outro lado, mas sim o desejo do consumidor e a sua capacidade de adquirir conforme o nível de preço, tá bom? Ela não é a concretização de nada. Por quê? Porque a gente precisa ver ainda como que está a oferta lá do outro lado, tá bom? A demanda é só um dos lados da moeda, é só um dos lados que pode vir a gerar uma transação, contudo, ela não é a efetivação dessa transação. Por que eu estou destacando tanto isso? Por causa disso, ó. Já é cobrado em concurso. Nessa questão, a demanda individual pode ser definida como a quantidade de dada mercadoria adquirida por um consumidor individual, tá? De fato, nós temos ali a demanda individual, que é a demanda de um consumidor único, até de uma família, certo? De uma empresa, e nós temos a demanda de mercado, que é considerada a soma de todas as demandas individuais, tá bom? A gente tem esses dois tipos de demanda, mas é a mesma coisa, só que em um outro nível, um nível mais agregado, certo? Então, quando a gente tem vários consumidores, cada um deles com a sua demanda individual, e junta toda essa galera aí, a gente tem uma demanda de mercado, tá bom? Mas, de toda forma, o conceito de demanda individual é o mesmo, tá? É aplicável ao indivíduo, a quantidade de determinada mercadoria que o indivíduo pode e deseja adquirir a determinado nível de preço, tá bom? Ela não é, portanto, a quantidade adquirida. Ela não é, quando fala adquirida aqui, parece a efetivação, né, de uma transação. E isso não é verdade, tá bom? A demanda, só revisando aqui, é a quantidade de determinado bem que os consumidores desejam adquirir a determinado nível de preço, indo um pouco além, em determinado período. Contudo, ela não é a concretização, ela não é a mercadoria efetivamente adquirida por um consumidor individual. Esse aqui é aquele tipo de questão para pegar realmente quem não estudou, porque parece bem razoável, né? Imagina, você
esquece tudo que eu falei agora, esquece só por um período, tá? Esquece só por esse momento. E lê essa questão, tá? Tudo faz sentido, né? Não, legal, demanda individual deve ser a quantidade que um indivíduo adquire, tá? Mas não é, tá? Conceitualmente, na teoria econômica, a demanda não é a concretização de nada, tá? A não ser mesmo desse desejo, dessa intenção de compra, dependendo do nível de preço, certo? Por isso, essa aqui tá errada. Ok? Com isso, a gente encerra essa parte de conceito de demanda, certo? Vamos ver agora a curva de demanda.